Ai, Deus. Pode lançar ele na prisão, como Paulo e Silas. Ele entoa o hino em adoração. Pode jogar ele na fornalha, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele adora só um Deus que nunca falha. E se tudo ele como aconteceu com Jó, ele adora porque sabe que Deus nunca deixa só. Ninguém cala um adorador, ele adora na alegria, adora na dor.
Deus santo, Deus vivo, além das circunstâncias, é adorador. Aleluia, glória a Jesus, Deus maravilhoso. Vamos estar ouvindo a palavra do Senhor pelo evangelista Roberto. Aleluia, Santo de Israel. Aquela ali? Bom, ela é e não é, porque ela está todo dia de manhã. Mas Aleluia, Jesus. Tem uma visitante no nosso meio, né? Que eu até esqueci que ela era visitante, porque está sempre aqui, né? Michele, não é? Vamos dar um bem-vindo para Michele? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Nosso pastor não está aqui hoje, porque ele está em Jardim Apurá, né? Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus, abençoa, Senhor, o teu filho. Toma nesta hora, Senhor. Tu sabes, meu Deus. Tu conheces, Senhor maravilhoso. Estende tuas mãos poderosas, tuas mãos de poder. Senhor da glória, tu sabes que a tua igreja precisa. Tu sabes o que o teu povo precisa. Senhor, opera maravilha para a glória do teu poder. É o que nós te rogamos, é o que nós te pedimos, no teu santo, glorioso e bendito nome. Aleluia, Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, pela vida da irmã Zilda. Estava até falando com o André, hoje eu estou na prova, André. Eu não lembrava que a irmã Zilda já tinha conversado comigo há 2 meses atrás. Falei, Jesus, tenha de misericórdia. Já estamos de pé, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. Mateus 8, 18. E depois nós vamos pular para o 23 até o 27. Amém? Mateus 8, 18 primeiro. Amém? Vamos lá. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Vamos agora pular para o 23 até o 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temes, homem de pequenas fé? Então, levantando-se de repente os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Podeis assentar? Como eu iniciei, para mim é uma grande alegria estar aqui podendo ministrar essa noite. Eu lembro que quando eu comecei, há
ter o desejo pela palavra, ministrar. Eu vinha nos cultos de oração de manhã e a irmã Zilda às vezes falava assim: Beto, vai trazer uma saudação. Aí eu falava: Jesus, vamos lá. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a ir aos cultos e ficar preparado. Falei: mas ele vai me pôr na prova, né? Então, assim, eu louvo a Deus pelo ministério de círculo de oração. Foi aonde eu comecei a ter a oportunidade de compartilhar da palavra de Deus. Então, assim, para mim é uma honra poder estar aqui essa noite, aqui, poder falar da palavra de Deus. Eu vou ser muito breve, mas eu sei que, assim, tem uma palavra de Deus para mim e para a tua vida nessa noite, amém? Quando nós vemos sobre essa passagem, a primeira coisa que me remete é assim: talvez hoje você veio a esse lugar essa noite e você não tem nenhum problema. Está tudo tranquilo. Mas é interessante porque aqui a gente vê as pessoas, a gente olha para o rosto das pessoas, mas no profundo ninguém sabe o que cada um passa. Quando acaba aqui o culto, cada um vai para sua casa. Tem uns que talvez estão um pouquinho melhor, vai comer alguma coisa. Tem outros que gostaria de comer e não tem, né? A gente sabe que assim, cada um passa as suas aflições, as suas dificuldades na vida. E como eu disse, às vezes pode ser que talvez você não esteja passando nada. A vida está indo de vento em popa, está indo tudo tranquilo. Hoje eu estava em casa e de repente só vi um barulho na rua. Pá! Aí a gente saiu correndo, preocupado, a gente não sabe o que está acontecendo. Aí nesse cruzamento aqui aconteceu um acidente de um carro e uma moto. Quando eu vi aquilo, eu me lembrei da ocasião que eu passei por um acidente. E fiquei pensando, ainda comentei com a Andréia, falei: acabou o feriado desse rapaz do carro, né? Porque às vezes assim, a vida está bem, mas para estar passando por um problema, basta apenas um estralo. E a Bíblia diz que assim, nós que temos Cristo e vivemos nesse mundo, nós não estamos isentos de passar por aflições. Mas nós sabemos que há um Deus que passa conosco em meio às aflições e nos dá vitória para que a gente possa chegar do outro lado. Essa palavra é uma palavra muito conhecida. Nós vimos aqui que no capítulo 8, no 18, diz que quando Jesus viu uma grande multidão ao seu redor, ele ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Ali, nessa época aqui, quem estava acompanhando com Jesus, quando a gente vê lá no verso 23, em seguida Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. Só que quando a gente vê aqui, quando a gente lembra dos discípulos, quantos discípulos que nós lembramos que tinha? Quantos? 12. Só que quando a gente volta um pouquinho, vamos pensar um pouquinho assim, entender assim, o que estava acontecendo nesse momento aqui. Há 400 anos, houve um silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O povo de Israel, naquele momento, naquele período do interbíblico, o reinado era da Grécia. E as pessoas, elas tinham uma esperança de que viria um Salvador. Eles estavam à espera de um Messias. O Antigo Testamento apontava isso. Vai vir um Messias. Passaram-se os tempos, a época de Alexandre o Grande, aí a parte da história. Chegou o período do Império Romano, que é a parte que nós conhecemos bem. Havia um período de religiosidade. As pessoas, elas estavam ali. Os romanos, eles permitiam que os judeus, eles prestavam ali culto, mas eles eram subjugados às leis de Roma. Eles tinham uma liberdade, mas era Roma quem ditava. E eles tinham uma esperança de que assim, olha, o Messias vai vir, e ele vai guerrear por nós, e ao guerrear nós vamos assumir todo o comando. Essa era a esperança deles. Eles acharam que seria uma guerra. Nós vemos aqui então, o primeiro evangelho da Bíblia foi escrito por Marcos.
Mas aqui é interessante que a Bíblia começa com Mateus, porque quando você vê o término do antigo, dizendo que eles estão esperando, e o novo agora, no Evangelho, dizendo de Mateus, Mateus narra a genealogia de Cristo. Diferente ali um pouco de Marcos. Quando a gente vai ver na genealogia, então, Mateus é aquele que está mostrando, porque assim, se eles esperavam um Messias, tinha que comprovar que esse Messias, ele era da linhagem de Davi, porque era a promessa. Ele começa contando toda a história, então, provando que ele era aquele filho de Davi. Depois disso que ele vai comprovando, dizendo, olha, conforme estava escrito, ele nasceria aqui, ele iria morar ali, ele nasceria em Belém, ele seria conhecido como de Nazaré. Ele está mostrando para as pessoas que aquela criança que nasceu era o Messias esperado. Então, estava acontecendo o quê? Estava tendo uma esperança para aquele povo. Aquela criança, então, a gente sabe da história, que havia também uma profecia de Isaías, de que teria um que seria o quê? O arauto. Porque toda vez que vinha um rei, chegava primeiro o arauto para poder dizer, olha, o rei vem. E nós vemos se cumprir, como dizia no Antigo Testamento, que o arauto aqui que vinha era João Batista. João Batista estava dizendo, olha, arrependei-vos, preparai o caminho, que está vendo agora aí o Salvador esperado. Nós vemos agora que, quando chega aqui agora no verso 4, Jesus Cristo, ele vai ser batizado, ele já está grande. Ao ser batizado, no verso 3, na verdade, ele é batizado. No verso 4, passa pelo período da tentação de Cristo. Ele é levado para o deserto, ele é tentado. Depois que ele é tentado, o que acontece? Ele vence o maligno, inicia-se agora o ministério dele. Vou trazer uma analogia para você entender um pouco. Vocês lembram que é o seguinte, o povo de Israel foi o povo escolhido. Lembra lá no passado de Abraão? Aquele povo escolhido, eles por um período, eles foram para o Egito. E lá eles cresceram, e ao crescer, ficaram tão grandes que se tornaram o quê? Escravos. Ao se tornarem escravos, passou-se um período que Moisés veio, no caso, ele foi o libertador. Na trajetória para a terra prometida, eles passaram pelo Mar Vermelho. Ao passar pelo Mar Vermelho, vocês lembram que Moisés, ele agora, 40 dias ali no deserto, ele sobe até o monte, e lá ele recebe o quê? As tábuas. E nas tábuas continha o quê? A lei, de como seria a conduta do povo. Aí você falou, mas está confusa essa mensagem. Então vamos lá. Jesus Cristo, ele nasceu em Belém, mas quando Herodes, ele queria matar as crianças, Jesus Cristo, José, fugiu para o Egito. Lá no Egito, ele ficou lá até que Herodes morresse. Ele volta, e na volta, quando iniciou o ministério dele agora aqui, quando ele vai ser batizado, e ao ser batizado, ele fica 40 anos no deserto, e depois dos 40 anos no deserto, que ele vence Satanás, a Bíblia diz que ele vai para o Monte Sião. Vamos ver se você consegue entender essa analogia. Moisés estava no Egito, ele passa pelo Mar Vermelho, ele vai 40 dias ali, sobe e recebe a lei. Jesus Cristo, ele vai para o Egito, do Egito ele volta e ele é batizado, olha a água aí de novo. Ele fica 40 dias no deserto, ele vence Satanás e agora ele vai para o Monte Sinai. Quando nós vemos aqui agora no verso 4, no finalzinho, olha o que a minha Bíblia diz aqui, ó. Que é escolhido os primeiros discípulos. E foram escolhidos 4 discípulos no primeiro momento. Apenas 4 no primeiro momento. Agora nós vemos que no verso 5 começa o sermão do monte. É Jesus Cristo agora lá no monte, ensinando para eles. Quando a gente vê o sermão do monte,
ele está dizendo como seria agora. Ele falou assim, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. Ele começa a ensinar mediante lá os mandamentos, mas ele dando uma perspectiva agora de Cristo, não abolindo. E ele começa a dizer, por exemplo, bem-aventurado aqueles que choram, bem-aventurado aqueles que... Ele começa a dizer uma série, são 9 bem-aventuranças. Ele começa a ensinar. Jesus Cristo, então, imagina, ele escolheu 4 discípulos, ele já havia sido batizado, vencido Satanás, e agora ele está ensinando eles o quê? Como seria a lei do reino de Deus, o reino que estava vindo. E aí ele começa, no capítulo 5, no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Depois ele começa a ensinar sobre algumas leis baseadas nos 10, sobre a ira, sobre adultério, divórcio. Depois que ele ensina a passagem, vamos pensar bem. É como nós estamos aqui nessa noite, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, não é isso? E ao ouvir, Jesus Cristo está ensinando. Como é que ele termina aqui, ó? Quando a gente chega no final aqui, olha, da pregação dele. As pessoas, ele ensina sobre o dinheiro, sobre a ansiedade, ele ensina no 6, no 7, ele está ensinando eles ainda. Aí, olha só, quando chega no finalzinho do 7, quando ele termina de ensinar, olha o que diz aí no 7 e no 28. O que está dizendo? O que está dizendo? E aconteceu que, concluindo Jesus, o quê? Ele estava ensinando o povo. A multidão, o quê? Se admirou pela doutrina, pelo ensinamento dele. Porque eles esperavam que haveria de vir o libertador. Jesus Cristo veio e ele começa a ensinar, mas diferente daquilo. Eles acharam, ele vai guerrear, ele vai levantar um exército aqui, nós vamos para cima. Mas ele começa a ensinar na palavra dele como seria chegado o reino de Deus. E como deveria ser a postura das pessoas, aqueles que fariam parte do reino de Deus. Agora, me lembra uma passagem bem interessante que lá Paulo diz ao Romanos 10, 17, se não me falha a memória, que a fé, ela vem o quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? Então esse povo, eles acabaram de ouvir a palavra de Deus, e eles, admirados pelo que eles ouviram, eles falavam, quem é esse? Que ensinamento maravilhoso. Vocês imaginam, hoje aqui eu estou me esforçando aqui para compartilhar a palavra de Deus. Imagina o próprio Jesus, ele ensinando para aquele povo naquela época. Vocês imaginam isso? O povo ficou admirado. Aí olha o que acontece no verso 8, aí na sua Bíblia aí. Então agora que Jesus, ele ensinou, olha o que Jesus começa a fazer. No verso 8 vai dizer que Jesus, ele curou o quê? Um leproso. Então imagina agora, ele ensinou primeiro, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E tem que ter o quê? A fé nos leva a viver uma vida de mudança, de transformação. Jesus começa então a curar os leprosos. Depois disso, aqui vai dizer que, olha, ele cura um oficial, e o oficial demonstra fé. Ele cura aqui muitas pessoas, está dizendo? Então, vamos pegar um panorama. Jesus Cristo no ministério dele, ele ensinou, as pessoas se admiraram pelo que elas aprenderam, e agora ele começa o quê? A curar. E quando chega agora aqui no texto de referência nossa, Jesus diz assim para eles, vocês vão agora para onde? Para o outro lado. Eu fico pensando aqui, na casa do Senhor, existe 2 tipos de pessoas. Existem pessoas que aonde Jesus está operando, vai haver espectadores. Eles vão dizer assim, deixa eu ver lá o que está acontecendo. Tem gente que só vai ver o que está acontecendo. Ele quer saber o que está acontecendo com o outro. A Malu foi abençoada no trabalho. Ele vê o que Deus está fazendo na vida do outro. Mas existe um outro grupo, que é o grupo de discípulos. Discípulos é diferente. Porque discípulo tem que seguir Jesus.
nós vemos que Jesus falou assim: entra aí no barquinho e vamos lá para o outro lado. E no 23, a Bíblia diz que Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. Será que quando eles entraram no barco, qual era o cenário? Imagina, depois de um culto abençoado entre milagres, palavras, você entra no barco com Jesus, o que você acha? Tá como as coisas? Tá ruim, tá boa? Tá tudo de boa, né? Eu quero dizer para você o seguinte, meus irmãos, que você tenha em mente que ao entrar no barco com Jesus, uma coisa é garantida: nós vamos chegar do outro lado, porque Ele está com a gente. Só que quando a gente vai aprender aqui, olha o que diz aqui agora no 25. Os discípulos foram acordar Jesus, por quê? Porque ele estava: Senhor, salva-nos, vamos o quê? Perecer. Porque ali naquele mar, para vocês entenderem como é que era a divisão, havia uma travessia, porque imagina que o mapa de Israel, ele havia 12 tribos, certo? Na parte de cima havia 10 tribos e na parte de baixo 2. Da onde eles estavam, eles foram para a parte de 10 tribos. É a parte onde a Síria havia tomado. E ao tomar, eles foram ali, ficaram cativos e nunca mais voltaram. A parte de Jerusalém, ali, de Judá, é a parte que ficou ainda, mesmo depois da Babilônia, eles voltaram e ficaram, permaneceram. Mas agora na parte de cima ali, onde eles estavam, aquele mar lá, imagina, 4. Os 4, eles eram pescadores. Naquele mar, havia alguns momentos que o vento batia de uma forma que fazia como se fosse um redemoinho. E imagina agora numa situação de perigo, eles falaram: vamos morrer agora. Eu me lembro que eu morava no Rio de Janeiro. Quando eu atravessava a ponte Rio-Niterói, eu ia mais para o meio, porque eu olhava lá embaixo e falava assim: meu Deus, se eu cair não sei nadar, eu já caio dizendo: Jesus, recebe minha vida aí, perdoa os meus pecados aí. Agora imagina, 4 pescadores que conhecem, no mar com Jesus. Jesus falou: entra no barco e vamos embora. E ele se vê agora com o vento batendo, uma tempestade forte, a água entrando no barco e Jesus dormindo. E aí nós vemos a primeira lição que nós aprendemos lá. Eles falam assim: Jesus, socorre-nos, socorre, senão nós vamos morrer, nos ajuda, Senhor. Às vezes a gente percebe o seguinte, que ser discípulo não nos isenta das dificuldades. Significa então que muitas das vezes na adversidade da vida, quando ela chega, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É o quê? Na primeira dificuldade, quando a gente fala assim, vai dar ruim, a gente vai até Jesus. Então, às vezes, quando a vida está toda boa, a gente esquece de que Jesus, Ele está lá. A gente aprendeu a palavra dEle, nós vimos o milagre dEle ser operado, mas como os discípulos, muitas vezes nós saímos debaixo do propósito dEle, porque está tudo tão bom na vida. Mas quando vem a adversidade, a primeira coisa que a gente faz, a gente lembra: nós temos Jesus. E eu quero que você nessa noite entenda que eu não sei se você está bem ou se você está num momento difícil, mas lembre-se, tem Jesus. Não conta o seu problema para o vizinho não conta para ninguém, porque isso não vai te ajudar, mas conta para Jesus. Uma outra lição que a gente aprendeu aqui, que a Bíblia vai dizer, olha que Jesus falou para eles assim: por que vocês estão com medo? Você observa o que é o medo.
Quando a gente vive uma experiência que você não sabe como lidar com ela, isso gera na gente o quê? Medo. Quando eu sofri um acidente, eu não sabia o que fazer. O que eu vou fazer? A vida estava tão boa naquele dia, eu estava tão tranquilo. Eu tinha ido correr de manhã. Olha, Silvia. Tinha recebido um dinheiro. A Vitória falou, vamos comer McDonald's, pai. Pandemia, eu tinha que ir no mercado. Aí eu falei, vou alegrar a minha filha, vamos no McDonald's. Todo tranquilo, feliz, sorridente, correndo igual uma gazela saltitante. Mas quando bateu, eu falei, acabou o meu dia, acabou o McDonald's, acabou tudo. E a cabeça fala, e agora? O que eu vou fazer? A primeira coisa que a gente grita, Deus me ajuda, Deus. E como é que eu vou resolver isso agora? Como é que vai ficar, Deus? Tem horas que a gente não sabe como lidar com as situações. Essa semana tinha um pastor que eu gostava muito, que eu conheci. E esse pastor, na pandemia, ele estava uma bênção aí, ministrando tudo. E, por incrível que pareça, uma das últimas mensagens que ele falou é como a gente lida em meio às adversidades. Quando ela chega, nós estamos preparados mesmo para as perdas? Ou nós só queremos as bênçãos? E por incrível que pareça, esse pastor, uma das últimas mensagens que ele ministrou, ele acabou sendo infectado pelo vírus e ele veio a morrer. Semana agora. E a esposa dele acabou compartilhando essa última mensagem. E a mensagem, ela mostrou o quanto nós somos frágeis. Como hoje nós estamos bem. O como hoje essa palavra tão simples aqui, talvez você está falando assim, isso não é para mim, não está descendo. Mas pode ser que talvez uma hora você vai precisar e o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Porque a gente sabe que estamos nesse mundo e nós temos apenas Jesus Cristo que nos guarda. Então a gente não sabe o dia que nós vamos precisar. Mas nós vemos aqui que eles tiveram medo e Jesus Cristo falou para eles, por que vocês estão com medo? Eles eram pescadores, eles sabiam daquela situação. E eles entendiam que aquilo poderia os levar à morte. E isso gerou neles medo. Mas eles esqueceram que ali naquele barco estava alguém que havia curado pessoas. Havia alguém que havia feito milagres. Mas eles ainda não tinham entendido qual era o poder desse Deus. Eu não sei o que passa no seu coração, mas será que eu e você estamos limitando o poder do nosso Deus? Não há nada impossível para Ele. Será que hoje nós estamos ainda lembrando do que Ele já fez e o que Ele pode fazer na minha e na tua vida? Eu não sei o que passa no teu coração, se tem alguma coisa que te aflige, te causa medo. Mas Deus diz hoje para você, o Espírito Santo diz assim, por que você está com medo? Nós falamos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E no diagnóstico aqui, Jesus falou para eles, por que vocês estão com medo, homens de pequenas fé? Muitas das vezes nós estamos temerosos e isso demonstra como está nossa fé em nosso Deus. Nós vamos aprender a terceira lição agora. Se eles foram expostos como pessoas que estavam com medo, porque a adversidade chegou e não avisou que chegaria, o Senhor diagnosticou, vocês são homens de pequena fé. Mas como a fé pode crescer em meio à dificuldade? Vamos aprender. Então levantou-se, Jesus levantou, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. A Bíblia diz em Gênesis 1, que no princípio
criou Deus os céus e a terra. E a terra era o quê? E havia um abismo, não era isso? E o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, não é isso? E disse o quê? Deus, haja luz. Eu quero dizer para você que esse Jesus que nós estamos agora ministrando nessa noite, apenas com uma palavra, onde tem um caos, Ele traz esperança. Ele cria aonde não tem. Ele pode ter o poder de criar. Apenas uma palavra dele, ela muda todo o cenário de dificuldade e de adversidade. Se hoje eu e você está atravessando por alguma situação, creia que uma palavra dele pode mudar o cenário. Que você possa entender, meus irmãos, que a palavra dele é poder. Agora, nós vemos o seguinte: se nós então nessa palavra didática para entender que às vezes está tudo bem, e a pergunta é, sou discípulo ou sou espectador? Se eu sou espectador, eu só quero ver. Deixa eu ver o que está acontecendo lá. O que está pegando aqui nesse lugar aqui? O que esse pessoal tudo grita aí? O que eles pulam? O que eles dizem aí que esse Deus faz? Faz ou não faz? Porque você é testemunha. Se eu sou discípulo, você tem que ser testemunha. Mas quando eu sou discípulo, eu passo pela adversidade. E nem avisa quando. Eu me deparo em minha adversidade. Que aí eu me lembro, eu preciso de Deus. Eu me lembro que muitas das vezes me falta fé. Eu vejo que quando eu descanso nele, apenas uma palavra dele muda todo o cenário. E quando eu começo a ter essa percepção, olha o que aconteceu com os discípulos. Os discípulos ficaram admirados e eles perguntaram: quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Talvez o problema meu e teu é que muitas das vezes a adversidade não faz a gente lembrar quem é esse nosso Deus. Os discípulos disseram: quem é este? Se você veio aqui simplesmente por um entretenimento ou para rever as irmãs, o clube da Luluzinha, você está perdendo a oportunidade. Mas o que nos reuniu aqui nessa noite foi Jesus Cristo. E é Ele que hoje Ele está apresentando para dizer para você, se você está passando por adversidade, Ele está dizendo, que você possa dizer: quem é este? Jó dizia: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu estou andando com Ele. Quando a gente conhece quem é esse nosso Jesus, tudo muda, tudo fica diferente. Porque apenas uma palavra dele, as coisas voltam tudo para o lugar. O que eu aprendo, meus irmãos? Que ninguém aqui quer passar por prova, ou quer? Hã? Mas todo mundo quer a bênção, não quer? Hã? Não é isso? A Ingrid está com o Ford, tá com o carrão lá, né, Ingrid? Tá com seguro? Pelo menos está vigiando. Todo mundo quer a bênção, mas ninguém quer a prova, né? Mas a gente introduziu dizendo que até Jesus, ao início do ministério, ele passou pelo período de tentação. Depois que ele venceu, ele iniciou o ministério dele e operou milagres. O povo saiu do Egito, mas passou pelo deserto e teve que aprender. A prova, ela faz a gente lembrar de quem nós somos. Somos nada. Somos tudo pecadores, dependente de um Deus maravilhoso. Às vezes você pode se achar melhor que alguém, você não é nada. Um dia todos nós iremos. Mas aqui, como nós vimos, quando Jesus nos convida, ou quando nós estamos com Ele no barco, significa que durante a trajetória da vida, em meio à adversidade, Ele está conosco.
E Ele quer levar a gente para o destino final, que é o céu. É lá que Ele quer que eu e você chegue. Agora, é uma pena que no meio do caminho há pessoas que muitas das vezes, sendo discípulos, elas se perderam e se tornaram espectadores. Mas um amor tão grande de Deus que Ele, pelo Espírito Santo, Ele ainda insiste para que a gente volte para o caminho e não pula para fora do barco, porque Ele está conosco. E Ele está nos ensinando que calma, no meio da adversidade, o melhor é o final. Porque a prova, ela nos torna maduro. E essa experiência, ela vai fazer com que você venha aqui como a Malu contar o seu testemunho e não o testemunho dos outros. E como discípulo, nós iremos testemunhar o que Ele está fazendo através da minha e da tua vida. E não aquilo que nós estamos vendo acontecer. Que sejamos testemunhas vivos para esse mundo do que Cristo está operando. Porque desde aquela vez que Ele foi ao monte das Oliveiras e ensinou, Ele falou: o meu reino é chegado. E o reino dele está até hoje aqui em nosso meio. E um dia Ele reinará para sempre e nós reinaremos ao lado dele. Agora, vocês lembram quantos discípulos haviam naquela época que Jesus havia escolhido? Hã? Quanto? Quem falou 12 aí, vou começar tudo de novo a mensagem. Tinham quantos? 4. Dá uma olhada lá em 1 Pedro 5, 6, 7. Havia um desses discípulos que estava com Jesus aí nesse momento do barco. Coloca aí, 1 Pedro 5, 6, 7. Vamos ver se ele aprendeu. Se ele lembrou da mensagem, se ele aprendeu na prática. Porque não basta apenas a gente vir aqui e ouvir. Não basta você vir na igreja e ficar ouvindo. O grande desafio é quando chegar o momento de você ser provado, se você está preparado para colocar em prática tudo aquilo que está sendo falado. Olha o que esse discípulo Jesus diz. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de quem? Para que a seu tempo vos o quê? Continua. Lançando sobre ele toda a vossa o quê? Tem alguém ansioso aí? Eu ultimamente estou preocupado. Falei para André, eu estou meio ansioso, estou comendo muito, estou até engordando de novo. Eu preciso então descansar no Senhor. Porque Ele tem cuidado de quem? Continua. Agora volta mais uma vez no 7. Lançando sobre ele toda a vossa, porque ele o quê? Em outras traduções, todo o vosso medo, toda a sua preocupação, descansa no Senhor. Quem foi que escreveu essa carta, essa epístola? Pedro foi o quê? Será que ele aprendeu a lição? Talvez agora você ainda não entendeu, mas um dia você vai falar assim: fica tranquilo, essa prova aí, Jesus está no barco com a gente. Eu quero convidar você agora a fechar os vossos olhos. Nós iremos louvar a Deus com um hino. E que você possa meditar na palavra desse louvor. E lembrar que discípulo, ele é testado, ele é provado. Mas para ser aprovado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus Cristo. Curva a sua cabeça, feche seus olhos e presta atenção na mensagem desse louvor. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio deste vento, chego
a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, à proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar as ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só, e já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar as ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que ordena e milagres acontecem? Jesus, este nome toda língua confessará. Jesus, céu e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar as ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Vem me ajudar. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, queridos. Senhor, nós somos o teu povo, Senhor. O povo a qual o Senhor escolheu, Jesus, queridos. Nós tivemos o privilégio de fazer parte, Senhor, da sua família, Senhor. Nós somos o povo que levamos o teu nome, Jesus Cristo, Senhor. Nós estamos aqui unidos em teu nome, Jesus. Senhor, nós temos aprendido nessa noite, Senhor, que em meio da adversidade o Senhor está conosco, Senhor. Eu não sei o que passa na vida de cada um dos meus irmãos, mas tu sabes, Senhor.
Onde quer que essa mensagem tenha chegado, Senhor, um coração agora sedento e necessitado, Senhor. Que possa encontrar, Senhor, refúgio, Senhor, em Ti, Senhor. Pai querido, abençoa a Tua igreja, Senhor, nos ajuda, Jesus querido, Senhor. Que possamos crer em Ti e confiar em Ti, Senhor. Talvez hoje, possamos estar passando por dias tranquilos, Senhor. O mar está tranquilo, Senhor. Mas sabemos que em meio à adversidade o Senhor estará lá conosco, Senhor. Muito obrigado por tudo, pela Tua palavra, Senhor. Nós Te exaltamos, nós glorificamos o Teu santo e bendito nome, Senhor. Obrigado por tudo, nós Te agradecemos, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, amém, Senhor. Amém, Jesus.